pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgenstern do blog Caderno de Bolso e hoje eu tô aqui para fazer o quinto e último episódio da série Morando Sozinha. Eu sei que teve algum vídeo aí, não sei se foi o primeiro, o segundo, enfim, teve algum vídeo que eu comentei que eu ia fazer 7 vídeos, na verdade, não iam ser só 5. Mas acontece que eu acabei falando o assunto que eu ia falar no 6º vídeo dentro de algum dos vídeos anteriores. Então eu achei que não tinha necessidade de falar ainda mais sobre isso num vídeo específico. E também teria mais um vídeo, que seria o último, que seria de perguntas, na real de respostas, né? De dúvidas que vocês poderiam ter tido e deixado nos comentários dos vídeos anteriores. Só que como não surgiram nenhuma dúvida e tal, então eu decidi não fazer mais esse episódio. Mas se alguém tiver dúvida ao longo de algum episódio e quiser fazer perguntas, podem deixar nos comentários que eu vou responder nos comentários mesmo, tá? Então hoje é o quinto e último episódio e nós vamos falar sobre aprender a se virar sozinho. Esse é um assunto parecido com o do episódio anterior, que foi sobre adaptação, vou deixar aqui em cima. Mas ele difere um pouco porque eu vou ser um pouco mais específica em alguns pontos. Então, no episódio anterior eu falei um pouco mais do começo da adaptação, assim, de você começar a se sentir em casa. E hoje vai ser mais sobre realmente você aprender a se virar sozinho, fazendo as coisas domésticas e tudo mais, sabe? Porque isso acaba passando a ser uma realidade e pode ser um desafio para algumas pessoas. Bom, então eu tenho 3 tópicos para hoje. O primeiro é a parte de cozinha, né, de aprender a cozinhar e tudo mais. O outro tópico é de limpeza da casa ou do apartamento. E o terceiro tópico é a questão de compras, supermercado, gastos, coisas desse tipo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre cozinha. Então esse tópico ele varia um pouco de pessoa para pessoa, porque tem algumas pessoas que já são ótimas na cozinha, que adoram cozinhar, que já sabem, porque isso também varia às vezes, né, do momento em que a pessoa se muda, né? Digamos, se você tiver uns 18 anos, talvez você ainda não tenha aprendido muita coisa, mas se você se mudar com uns 25, 30, aí quem sabe você já vai ter um pouco mais de experiência na área da cozinha, né? Mas mesmo assim acho interessante falar, eu vou falar mais especificamente para quem não sabe muita coisa. Então quem souber, se quiser, pode pular essa parte ou ouvir igual também, tanto faz. Acho que é um grande desafio quando você não sabe nada ou sabe muito pouco e você se muda. Porque vai acontecer uma coisa, ou você vai gastar todos os dias indo em algum restaurante para comer, ou então você vai ter que aprender a começar a fazer comidas e tudo mais. Eu sei que pra mim foi uma coisa bem complicada assim no começo, porque eu não gostava de ir no restaurante universitário, que é o da universidade no caso. Eu não gostava de ir sozinha, sabe? Eu sempre achei meio depressiva almoçar nesse lugar sozinha, até hoje eu não gosto. Então eu costumava almoçar em casa, só que como eu não tinha muito tempo para fazer as comidas e eu não sabia fazer muita coisa, na real não sabia fazer nada, então eu acabava comendo geralmente o quê? Miojo ou lasanha pronta ou alguma coisa pronta. Então assim, a minha alimentação era péssima, não era nada saudável e é por isso que eu venho assim dizer, sabe? É muito importante, se você decidir almoçar em casa, nem assim que durante a semana você vá almoçar em algum restaurante, alguma coisa assim, mas se você ficar em casa no fim de semana, você vai ter que cozinhar, né? Ou vai sair de novo pra comer fora, mas acho que no final de semana é mais tranquilo de preparar algumas comidas, dá pra preparar coisa bem fácil, rápida e saudável. Então o que eu digo é assim, gente, pra quem tá começando, eu acho que tem algumas coisas básicas, que são receitas bem fáceis, vocês podem pedir também para a família de vocês, dar uma ajuda assim, dizer como é que vocês fazem para depois vocês tentarem fazer sozinhos. Então eu acho que questão de, por exemplo, o arroz é uma coisa bem básica, né, que eu admito, eu aprendi a fazer arroz mais ou menos 1 ano depois que eu já estava morando sozinha. Eu não sabia como fazer arroz. E assim, eu acho que hoje em dia nós temos uma grande ajuda que é a do micro-ondas. Então assim, se você não gosta de usar fogão, você pode fazer arroz no micro-ondas. Ele não fica tão bom, eu já fiz no micro-ondas e já fiz no fogão, e eu acho melhor no fogão. Mas é bom porque daí você não precisa ficar lá cuidando e tal, né? Você só coloca dentro do micro-ondas e pode fazer outra coisa enquanto isso. Aí tem algumas outras coisas que eu acho interessante citar, que você pode ter, digamos, trazer de casa, se você não tiver os aparatos para fazer.
Por exemplo, feijão. Eu não tenho panela de feijão, eu não sei fazer feijão, eu não sei nada, sabe? E se eu fizesse uma panela de feijão pra mim, isso ia durar pra, sei lá, 2 anos. Então o que eu faço? A minha mãe que prepara, ela faz lá, daí ela deixa alguns potes pro meu pai e pra minha mãe, e ela separa alguns potinhos assim em quantidade que eu vou usar em uma vez, sabe? Pra mim. E aí eu trago isso congelado, deixo congelado. O bom é que dá pra deixar bastante tempo, não estraga, sabe? Dá pra deixar, sei lá, uns 2, 3 meses, até mais, né? Mas acho que você não vai demorar tanto assim pra comer. E é bem bom, porque daí você só precisa colocar numa panela, botar um pouquinho de água, esquentar e tá pronto. Então essa é outra dica, se você tiver alguém da sua família que puder fazer essas coisas mais difíceis pra você ter no seu freezer, é uma grande, grande ajuda. O meu namorado, ele também ganha, tipo, bifes da família dele, tipo, os bifes já estão prontinhos, é só fritar, eles ficam, assim, a milanesa, sabe? Então eles botam no congelador, no freezer, no caso, e depois ele só precisa cozinhar, então também é bem fácil. É outra ideia, assim, pra se você quer comer carne e você não quer comprar uma carne, ter que fazer a carne, preparar e tal, então você pode levar pronto também. E outra coisa também são saladas. Eu vou, inclusive, daqui uns tempos, não sei ainda quando, mas eu pretendo colocar algumas receitinhas aqui no canal de saladas bem fáceis que dá pra fazer. Tipo, você não precisa ter habilidade alguma. Tem saladas que dá pra fazer no micro-ondas. Mas enfim, eu poderia ficar aqui falando de 10 mil coisas que vocês podem ou não fazer. A verdade é que assim, gente, tem algumas coisas básicas que vocês podem aprender, devem aprender logo assim no começo. Quanto antes vocês aprenderem, melhor. E tem algumas coisas assim que vocês podem pedir ajuda pra família e tudo mais, que eu tenho certeza que ninguém vai querer que você passe fome, eles vão te ajudar. Então é isso. Aí depois o segundo tópico, então, é questão de limpeza. Bom, acho que isso não tem muito segredo. A partir do momento que você vai morar sozinho, você tem que começar a limpar as coisas. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais limpa e mais organizada que existe. Eu sou um pouco bagunceira, assim. Mas eu acho que é interessante, a partir do momento que você vai morar sozinho, você criar uma espécie de rotina para não virar baderna. Então assim, você tem que separar, sei lá, um dia da sua semana. Se você estuda, você pode talvez até durante a semana achar algum tempinho para fazer isso. Se você trabalha, vai ter que ser no fim de semana, provavelmente. Mas então assim, separar algum tempo, algum dia, sei lá, que você possa pegar algumas horinhas dele e ajeitar o apartamento ou a sua casa, né? Então, o que? Varrer, passar um pano no chão, né? Tirar o pó, organizar as coisas e tudo mais. E eu acho que isso é bem importante, assim. Se você for uma pessoa extremamente ocupada, você pode fazer isso uma vez a cada 2 semanas, só que daí, né, a coisa já vai ficar um pouco mais complicada. Eu sei, assim, que aqui onde eu moro pega muito pó, é impressionante. Então eu tento pelo menos uma vez por semana dar uma varrida na casa, sabe? Daí, tipo, a faxina mais pesada, assim, é feita de 2 em 2 semanas, mais ou menos. Mas é importante, assim, às vezes eu até faço 2 ou 3 vezes por semana quando eu consigo de passar uma vassoura na casa, porque senão fica uma coisa impressionante. Eu não sei de onde vem tanto pó. Mas assim, o que eu quero dizer é que você tem que começar a criar uma rotina sobre essas coisas, porque senão você, sabe, vai virar um rebuliço. E o último tópico eu acho que é o mais interessante de todos, porque eu acho que esses outros dois foram meio óbvios, assim. Mas o último tópico é supermercado, é compras, né? Então assim, gente, eu acho que tem uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração. E você agora é uma pessoa só. Então quando você vai no supermercado, a gente às vezes tem aquela ideia assim de ter que comprar um monte de coisa, porque, sei lá, você tá acostumado a estar com a sua família, que são, sei lá, 3, 4, 5, 10 pessoas, não sei. E aí você vai no supermercado e olha as coisas e acha que tem que encher o carrinho, comprar um monte de coisa, não sei o que. Você tem que parar e pensar, você é uma pessoa só. Se você tiver um supermercado perto da sua casa, é bom você ir uma vez por semana no supermercado e comprar só o que você precisa naquela semana, sabe? Porque se você for, sei lá, uma vez a cada 2, 3 semanas, você vai comprar muito mais coisa do que você precisa. Eu acho, ao menos, não sei. Então essa é uma coisa que tem que ser pensada, assim, sabe? Até porque eu não sei o caso de vocês, mas eu não tenho carro, então eu tenho que fazer tudo a pé, né?
Claro, o supermercado não é super longe da minha casa, ele é relativamente perto. Não é assim super pertinho, do tipo, é uma esquina, não. Mas é relativamente perto. Só que assim, eu tenho que sempre cuidar o que eu vou comprar, sabe? Porque eu não posso deixar tudo faltar na minha casa e aí querer ir no mercado, porque eu não vou conseguir trazer as compras pra casa, sabe? Então essa é outra coisa que você tem que pensar. Que às vezes você pensa, vou pegar uns 2 refrigerantes, vou pegar umas 5 caixas de suco, vou pegar mais umas 5 caixas de leite, e aí depois você pensa, ok, como é que eu vou levar isso tudo pra casa? Então é bem importante você ter isso em mente. Eu sei que parece retardado, mas eu sei que tem muita gente que fala assim quando vai depois que se mudou no caso, as coisas estragam lá em casa, sabe? E é por causa disso, porque às vezes você, sei lá, digamos que você é uma pessoa que gosta muito de frutas, aí você vai lá e compra, sei lá, um cacho com 10 bananas maduras. E a menos que você coma, sei lá, 2, 3 bananas por dia, você não vai terminar isso numa semana. E aí depois vai estragar. Então, principalmente essa questão, eu acho, de verduras e frutas, acho que são as coisas que mais estragam. E frios, talvez, também, tipo queijo, presunto, nata, coisas desse tipo, né? Então, acho que essas são as coisas que você mais tem que tomar cuidado, sabe? Olhar bem a validade e saber o quanto você vai comer. Não adianta comprar um monte de coisa e depois vai tudo fora. Aí outra coisa também é que você tem que aprender a olhar tudo que tem na sua casa, sabe? Você não pode esquecer de comprar os produtos de limpeza, você não pode esquecer de comprar, sei lá, azeite, sal, coisas desse tipo, sabe? Parece que é coisa assim que, quando você mora com a sua família, geralmente é o seu pai ou a sua mãe que fazem a lista das compras. Então você só precisa se preocupar em dizer, me compra uma barra de chocolate, me compra um pacote de salgadinho, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas quando você mora sozinho, você tem que começar a olhar tudo. Por exemplo, papel higiênico, eu acho que é sério. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não lembram de olhar, porque fica dentro do balcão do banheiro, você nem sempre mexe lá, e aí quando vê você precisa do papel higiênico, tá lá sentado no vaso e não tem. Isso seria trágico. Nunca aconteceu comigo, mas já chegou quase nisso, assim, do tipo, eu reparei que tinha, sei lá, meio rolo ainda e não tinha mais nada, então, sabe, é uma coisa assim pra ficar atento. Mas enfim, sabe, você tem que começar a realmente olhar tudo e fazer listinhas se você não consegue lembrar direito as coisas, porque eu sei que já aconteceu várias vezes eu ir no supermercado, eu voltar dele cheio de coisas e aí eu lembro, putz, eu esqueci uma coisa. E por último eu quero falar um pouquinho sobre gastos, contas pra pagar, assim, esse tipo de coisa. Eu acho que eu, assim, não tenho tantas responsabilidades assim, porque tem muita coisa que vai direto pros meus pais, então são eles que pagam, eu não preciso me preocupar. Mas ainda assim eu acho que é interessante mencionar isso porque tem muita gente que acaba pagando aluguel disso, né, água, luz, sei lá, um monte de coisa. Então é interessante você ter uma agenda, sabe, se organizar, ter tudo anotadinho, as datas de vencimento e tal, para não se perder. E o mais importante de tudo é você sempre ter uma noção da quantidade de dinheiro que você gasta no mês. Eu, por exemplo, tenho um aplicativo no celular que eu gosto muito, que é o Mobius. Eu vou deixar inclusive aqui embaixo para quem tiver interesse. E assim, é um aplicativo muito legal porque você pode anotar todos os seus gastos, sabe? Aí você sabe no fim do mês em que você gastou, quanto você gastou, de onde saiu esse dinheiro, porque você pode, por exemplo, colocar foi da carteira, foi da conta do banco, foi disso, foi daquilo, sabe? E aí você sabe sempre, você tem um controle de quanto dinheiro você tem, quanto você está gastando. Aí no fim do mês você consegue analisar, por exemplo, eu gastei demais nisso aqui nesse mês, eu tenho que começar a me controlar e diminuir as minhas despesas. Ele também permite você colocar não é um orçamento, mas é tipo um limite, sabe? Por exemplo, você coloca lá, quero gastar, não sei, R$ 800 nesse mês. E aí ele vai mostrando quanto desses R$ 800 você já gastou. E aí quando chegar quase perto dos 800, lá nos 80%, ele vai avisar, você já gastou 80% dessa quantia, né? Dá uma maneirada. E aí ele vai te avisando sempre até você chegar no 100 ou passar dele se você não conseguir gastar só 800. Mas é interessante porque daí você pode aprender a economizar, fica bem interessante. E é um aplicativo bem bonitinho, assim, não é... sabe, dá vontade de usar ele.
Mas então eu acho que é isso, pessoal. Esse vídeo eu acho que ele ficou um pouco mais pessoal mesmo. Eu dei dicas meio estranhas, talvez. Mas acreditem, são coisas assim bastante necessárias, são coisas que às vezes a gente não percebe, então é interessante mencionar. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!